Sim, concurseiros, sou o Mestre Mário e você está no CIEX. Seja sempre bem-vindo ao nosso canal. Hoje faço a correção de uma prova aplicada pela Banca VUNESP, uma prova de nível médio. Esta prova já está disponível no meu preparatório de português da Banca VUNESP. Lá você encontra resolução de questões por assunto, aulas teóricas e a resolução de muitas provas aplicadas neste ano pela Banca VUNESP. Inscreva-se neste canal e também acesse o nosso site. O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos à resolução da nossa prova. A partir da leitura da tira, é correto afirmar que... Então aqui está a nossa tirinha. Prezado Papai Noel, todo ano nessa época eu lhe envio uma lista dos presentes que eu quero de Natal. Aqui o garotinho está escrevendo ao Papai Noel. E todo ano você me ignora solenemente e me traz coisas úteis que eu não quero de jeito nenhum. Qual é a sua? Então ele manda a lista para o Papai Noel dos presentes que ele quer. E o Papai Noel manda coisas úteis, ele não quer. Você está louco? Ficou gagá? Não sabe ler? Ou você é só um elfo maluco e vingativo dedicado a destruir os sonhos das criancinhas? Aqui bastante humor, né? Ele está irado escrevendo. Aí chega o tigre. Acho que não vai dar para mandar esta. Não dá para mandar esta carta com este tom tão agressivo ao nosso querido Papai Noel. Eu sei, mas me senti tão bem escrevendo. Então aqui eu já consigo compreender a tirinha. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Está no seu edital da VUNESP. Então, ele pede as coisas, o Papai Noel manda coisas úteis, ele não quer, ele xinga o Papai Noel. E aí o tigre fala, não dá para mandar essa carta. Ele falou, eu sei, mas ele se sentiu bem somente escrevendo. A indignação do garoto deve-se ao fato de que o tigre avaliou o conteúdo da carta como inapropriado. O tigre avaliou como inapropriado? Sim, olha, inapropriado. Não dá para mandar. Mas ele está irado, é por isso? Não, ele está irado porque o Papai Noel traz coisas úteis que ele não quer de jeito nenhum. Então, muita atenção, senão você fala que o garoto está indignado porque o tigre avaliou o conteúdo da carta como inapropriado. O tigre avaliou? Sim, mas a ira dele, a indignação dele não é em virtude disso, é em virtude do Papai Noel trazer coisas úteis. O mau comportamento do garoto justifica a desconsideração do Papai Noel diante dos pedidos feitos? Também não, porque o Papai Noel nem sabe deste mau comportamento. O mau comportamento dele foi ao escrever esta carta, olha aqui, falando, xingando. Então aqui sim, mas a carta nem chegou ao Papai Noel, então não justifica. O entendimento do garoto de que a carta redigida não poderá ser enviada não o impediu de escrevê-la. Olha aqui, ela não pode ser enviada. Mas ele foi impedido de escrevê-la? Não, olha aqui. Ele tinha a consciência, olha lá, eu sei, mas me sinto tão bem escrevendo. Então, ele sabia que ela não poderia ser enviada, mas mesmo assim, ele escreveu. Então, olha aqui, de que a carta redigida não poderá ser enviada para Papai Noel. Eu sei, não impediu de escrever. Mesmo ele sabendo que não seria enviada ao Papai Noel, ele escreveu. Por quê? Porque ele se sentia, olha aqui, sentir tão bem escrevendo. Então, aqui está a alternativa correta. Vou descartar essas duas. O bem-estar que o garoto sente ao redigir a carta explica-se pela certeza de que o Papai Noel o atenderá? Nada disso, ele nem enviará a carta ao Papai Noel. Olha, eu sei que ela não será mandada para o Papai Noel, mas eu me senti tão bem. A carta escrita ao Papai Noel tem o objetivo principal de lembrá-lo da importância de manter vivo o sonho infantil? Nada disso, caro concursando. O que a gente observa aqui? Ele escreveu justamente para falar com ele, olha, você manda coisas úteis, eu não quero, você é chato, qual é a sua? Você está louco? Ficou gagá? Não sabe ler? Ou é só um elfo maluco e vingativo? Então aqui não é esse o objetivo. Alternativa C, correta. De acordo com a norma padrão de emprego dos pronomes e com os elementos verbais e não verbais da tira, é possível substituir. Então, o que você observa aqui? Neste caso, eu tenho de observar também as imagens, que é a linguagem não verbal, e também a parte escrita. Eu posso substituir lhe por
ter. Será que eu posso fazer isso? Então vamos ver aqui. Todo ano, nesta época, aqui, prezado Papai Noel. Então ele está falando diretamente com o Papai Noel. Então, caro concursando, sim, concurseiro, eu estou falando diretamente com você. Então você aqui, você vai entender que é um pronome de terceira pessoa. Se fosse tu, aí seria de segunda pessoa. Todo ano, nessa época, eu lhe envio. Eu poderia falar eu te envio? Não, porque se é pronome de terceira pessoa, se eu falo com você, aí eu vou usar o lhe. Mais um ponto também. Quem envia é verbo bitransitivo. Transitivo direto e indireto. Ele envia o quê? Uma lista dos presentes. Objeto direto. Objeto direto complementa um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto e vem sem a preposição. Então, objeto direto é aquele que não vem acompanhado de preposição. Já o lhe, caro concursando, ele é o quê? Um objeto indireto. Então, verbo bitransitivo, ele tem dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Então, se eu estou falando com você, eu vou usar o lhe. Então, eu envio o quê? A alguém, objeto indireto. Então, não posso substituir o lhe por te. Nenhum por algum. Então, vamos ver aqui onde está, lá no segundo quadro. E todo ano você me ignora solenemente e me traz coisas úteis que eu não quero de jeito nenhum, que eu não quero de jeito algum. Eu posso substituir o nenhum por algum se for em frase negativa. Olha lá, frase negativa. Eu não quero e se vier depois de substantivo. Então, anote aí. Posso substituir nenhum por algum se for em frase negativa e vier depois de um substantivo. Então, aqui já gabaritamos a questão. Poderia ser sua por tua? Qual é a sua? Qual é a tua? Eu poderia? Não, porque olha aqui, eu estou falando com você. Terceira pessoa, pronome, olha aqui, possessivo, terceira pessoa é sua e não tua. Se fosse tua, eu tinha que estar falando contigo. Então, aqui eu teria o tu e o ti. Que, segundo quadro, por cujas. Então, aqui, olha aqui, eu poderia, lá no segundo quadro, poderia substituir o que por cujas. Olha aqui. Traz coisas úteis cujas eu não quero? Não, este aqui é um pronome relativo que está retomando o substantivo coisas anterior. Agora, o cuja, ele traz uma ideia de posse. O homem cujas malas foram extraviadas chegou. Aí as malas são do homem. E aqui a gente não observa essa ideia. Ela traz coisas que eu não quero de jeito nenhum. Traz coisas úteis cujas eu não quero? Não. E este cuja vai vir em meio a dois substantivos, correto? Esta é o mesmo T de futuro. E essa, os mesmos dois S's de passado. Falo isso aqui sempre para facilitar para vocês. Olha, o T de futuro, algo que vai ser dito à frente, e essas são os mesmos dois S's de algo que já foi dito anteriormente, lá no quarto quadro. Então, vamos ver. Acho que não vai dar para mandar esta, porque está perto de quem fala. E o essa, se eu substituísse por essa, estaria longe de quem fala. Como está perto de quem fala, eu tenho de usar o esta. Outra probabilidade do uso do esta. Então, o esta aqui é perto de quem fala. Esta caneta que estou usando para escrever, perto de mim. Agora, se eu falar essa caneta que você está rascunhando a minha aula, aí estava longe de quem fala e perto de quem ouve. Então, esta perto de quem fala e essa estará longe. Todo ano, nesta época, eu lhe envio uma lista. Então, todo ano aqui nós já observamos, traz uma ideia de tempo. Agora, todo ano vai trazer aqui uma ideia de frequência. Por quê? Com que frequência? Todo ano. Então, já observei que podem ser as alternativas C e E. Então, com que frequência? Todo ano. E todo ano você me ignora solenemente. Palavra terminada em mente, eu tenho o que, caro concursante? Um advérbio, não é isso? A maioria, advérbio de modo. Se aparecer o modo aqui, o que você faz? Você faz a pergunta com como. Olha aqui. Como você me ignora todo ano? Solenemente. De modo, de forma solene.
Então, eu já vi que vai ser ideia de modo, não é de tempo. A alternativa é: eu sei, mas me senti tão bem escrevendo, me senti muito bem. Uma coisa é você se sentir bem, outra coisa é você se sentir tão bem. É você se sentir muito bem. Eu coloco essa intensidade justamente para você memorizar. Então, frequência, modo e intensidade. Observe que quando eu falei com vocês, o advérbio ele modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Olha o verbo aqui. Olha, e todo ano você me ignora. Agora, todo ano você me ignora solenemente. Então, modifiquei aqui, atribuindo ao verbo uma circunstância, que neste caso é de modo. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas de acordo com a norma padrão de correspondência verbal. Correlação verbal. Então, é fazer a frase ter sentido. Se você usa determinado tempo verbal em uma oração, na outra você vai precisar fazer essa correspondência, essa correlação, para que a frase tenha coerência. Então, aqui nós temos 3 possibilidades. Aqui está a tira. 3 possibilidades, eu já vou começar pela mais fácil. Correlação verbal, dentro das provas da VUNESP, um dos assuntos mais complexos. Eu o libertei da lâmpada. Não vai me dar nada? Oh, claro! Aí ele falou alguma coisa. Toma ou tome. Aqui você observa a presença do modo imperativo. Imperativo, aquele que dá uma dica, uma ordem, uma sugestão. Então, se é modo imperativo, eu vou usar o tome. Então, imperativo afirmativo, tome. Não pode ser toma. Então, já vamos ver aqui. Então, vou colocar aqui, tome. É o mesmo caso de eu falar estude, beba. Eu sou o gênio da lâmpada. Você tem direito de ser feliz. Que eu tinha direito a um desejo. Eu esperava, ele já esperava alguma coisa, não é isso? Aqui eu não falarei, eu esperei, poderia até ser, não é isso? E tem o tome também. Então, eu teria esperado, então eu esperava que você, vamos ver aqui então, essa correlação verbal. Eu esperava que você fosse, vamos ver aqui, que você fosse dizer, vai ser o correto. Eu esperava que você fosse dizer. Aqui está a correspondência verbal, a correlação verbal. Aqui eu tenho esta frase no pretérito imperfeito do indicativo. E este fosse aqui, quando aparecerem esses 2 S's, vou pegar aqui. Se eu estudasse, olha aqui, quando aparecem esses 2 S's aqui, pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, essa correlação verbal, como que você vai fazer? Você não vai usar o pretérito perfeito, você vai usar o pretérito imperfeito do modo indicativo e o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Outra frase, eu esperava que eu fizesse uma prova melhor ontem. Por exemplo, então, eu esperava que você fizesse uma prova melhor ontem. Observou de novo? Esperava. Pretérito imperfeito, modo indicativo, você fizesse, fosse, estudasse, pretérito imperfeito do subjuntivo. Essa é a correspondência, a correlação verbal. A partir de informações do texto, é correto afirmar que. Então, aqui nós temos o texto, leia o texto para responder as questões seguintes. É um texto retirado do Nexo Jornal, falando sobre o desastre no Rio Grande do Sul. Mesmo sendo um texto pequeno, não vamos fazer a leitura dele agora. Eu preciso da alternativa correta. O furacão Katrina fez com que os americanos atingidos se protegessem do frio, como no Rio Grande do Sul. Faz uma comparação entre Rio Grande do Sul e furacão Katrina? Faz sim. Então já vamos achar aqui para ficar mais fácil. Olha onde fala aqui do Katrina. Por causa da magnitude da tragédia, os estragos no Rio Grande do Sul têm sido comparados a outro desastroso acontecimento em decorrência do clima, o furacão Katrina. Comparou o quê? Os estragos no Rio Grande do Sul ao furacão Katrina, que devastou Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 2005. A única parte que fala do Katrina é essa. Aqui ele está falando que
Este Katrina fez com que os americanos se protegessem do frio. Ah, mas lá teve frio. Mas onde falou aqui que o Katrina, lá nos Estados Unidos, as pessoas precisaram se proteger do frio? Não, a comparação que fez aqui foi no sentido da devastação. Então, olhos de Lins, caro concursando, em momento nenhum fala no texto que o furacão Katrina fez com que os americanos se protegessem do frio. No Rio Grande do Sul, sim, mas nos Estados Unidos não pode até ter acontecido. Mas você precisa observar o que? A partir de informações do texto. A condição dos desabrigados foi agravada, dadas as novas adversidades meteorológicas do começo de maio. Portanto, você observar que este texto foi escrito exatamente no meio do mês de maio. Então, quando a gente volta aqui, a questão está falando que os desabrigados ainda sofreram mais por causa das novas adversidades meteorológicas. O Rio Grande do Sul registrou temperaturas mínimas recordes, nada de recordes, após uma trégua nas chuvas que atingem o estado, ou seja, já tinha um problema das fortes chuvas, não é isso? E além disso, qual foi o outro agravante? A temperatura mínima. Então, olha aqui, registrou mínima de 6,9 graus centígrados, a menor do ano. Então, o desastre no Rio Grande do Sul foi causado pelas chuvas. Além das chuvas, no comecinho de maio, logo lá depois do final de abril, ainda veio o frio, vieram as temperaturas mínimas recordes. Então, a condição dos desabrigados foi agravada, dadas as novas adversidades. Foi o quê? O frio intenso do começo de maio. Não fala claramente aqui, não cita no texto o começo de maio, mas é importante você compreender quando o texto foi escrito, então tem que ter sido no começo, porque essa ação já aconteceu. Olha aqui, deixaram a região. A chegada de uma frente fria ao sul do país deverá prolongar o período de recuperação, o qual deveria ser curto. Isso aqui é o princípio da extrapolação. Em momento nenhum está falando que a frente fria vai piorar, vai prolongar o período de recuperação. Em momento nenhum citou esta questão do período de recuperação. Então, aqui não falou que ele deveria ser curto. Aqui eu tenho o princípio da extrapolação. Alguns dos abrigos para os desalojados foram construídos em regiões mais frias do estado do Rio Grande do Sul. Esses abrigos foram construídos em regiões mais frias. Pelo contrário, deveria ser ao contrário. Olha lá. A situação de pessoas dormindo em ginásios, escolas e galpões pode durar meses e exige organização do poder público. Não construiu galpões, olha aqui, construídos, não, eles estão em ginásios, escolas, nada de construção. E muito menos em regiões mais frias. A chuva ininterrupta exigiu das autoridades públicas medidas emergenciais equiparáveis às tomadas em Nova Orleans. Vamos ver aqui, a única coisa que falou aqui, que fez a comparação, quais foram as medidas que Nova Orleans tomou? Não tem no texto, não fala. Então, como é que está falando aqui que são iguais às tomadas em Nova Orleans? Ah, mas lá teve um furacão Katrina, semelhante ao do Rio Grande do Sul, e tiveram que tomar algumas medidas. Prove para mim no texto que fala isso. Por isso que aqui em cima, eu vou até deixar bem claro aqui para vocês, esta questão, para vocês compreenderem aqui, que você precisa partir de informações do texto. Não são informações da sua cabeça, e sim informações do texto. Duas palavras empregadas no texto com o mesmo sentido são trégua. O que será esta trégua? Ah, ele deu uma trégua. Trégua é quando dá uma parada mesmo naquelas ações, não é isso? Ah, a guerra entre Ucrânia e Rússia teve uma trégua. Ela parou por um determinado período. Calamitosa aqui vem de calamidade. Calamidade é algo que está muito forte, né? Calamidade pública. Pode também ter como significado algo funesto, algo negativo, está em estado de calamidade pública, está passando por grandes
dificuldades, então não possuem o mesmo sentido. Trégua e magnitude. Magnitude é o mesmo que algo muito grande, não é isso? Grandeza aqui. Trégua eu já vi que é quando interrompe, dá uma parada em determinadas ações. Algo calamitoso, está em estado de calamidade pública, é porque ocorreu o quê? Um desastre. Então, calamitosa e desastroso possuem os mesmos significados. Lá no mesmo parágrafo, olhe lá. Deixaram a região em situação calamitosa. Agora vamos ver aqui no quarto parágrafo. No Rio Grande do Sul têm sido comparados a outro desastroso acontecimento. Olha aqui, se foi calamitoso, que houve desastre. Desastre, desastroso, palavras que possuem o mesmo sentido. Isolamento é quando você se isola de alguma coisa, lá no caso do frio. É diferente de sensação. Sensação e situação, aqui nós já observamos claramente que são palavras que possuem significados diferentes. Então, neste caso aqui, posso também descartar a alternativa E. A expressão destacada em mesmo com cobertores, os espaços amplos com pé direito alto pioram a sensação térmica. Estabelece entre as ideias do trecho relação de sentido de que, mesmo com cobertores. Então, aqui vai trazer para a gente uma ideia de concessão. O que é essa conjunção concessiva? O mesmo aqui poderia ser substituído por embora. Embora houvesse cobertores, os espaços com pé direito alto pioram a sensação térmica. É muito importante você compreender o sentido dessa conjunção embora. Ela é muito cobrada pela prova da VUNESP, que seja embora ou que seja mesmo como aparece aqui, mas traz uma ideia de concessão. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote, imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó. Ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora. Já vou colocar aqui. Ela indica um fato concessiva. Indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok. Então, oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal. Ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração. Vou colocar aqui. Na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal,
A outra ali você já viu, embora poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse esse tempo de estudar. Primeiro ponto, a oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Agora que você já compreendeu o significado, o sentido, a ideia que a conjunção concessiva estabelece, vamos compreender dentro desta frase? Olha aqui, mesmo com cobertores, olha aqui, os espaços amplos com o pé direito pioram a sensação térmica, mesmo com cobertores. Então, o que eu falei da concessiva? Ela é uma ideia oposta da oração principal. Ok, se você tem cobertor, não deveria piorar a sensação térmica. Ideia oposta. Mas não impede a ação da oração principal de acontecer. Ou seja, mesmo você tendo cobertores, a sensação térmica piora. Conseguiu identificar essa ideia de concessão? Bastante interessante, né? Proporção à medida que, conclusão, portanto, que você usa lá na sua redação, comparação, adição também não. Conjunção concessiva, a VUNESP gosta bastante. Assinale a alternativa em que a palavra onde ou aonde foi empregada de acordo com a norma padrão. Primeiro ponto, os dois são usados para lugar. Esta é a escola onde estudei. Ótimo. Este é o pensamento onde descobri a resposta. Errado. Pensamento não é lugar. Aí você deveria usar em que. Tá bom? Então, preciso ver aquela que foi empregada de maneira correta. Mudanças climáticas estão se tornando mais frequentes, onde a população acaba sofrendo. Cadê o lugar? Não tem lugar. Mudança climática é um lugar? Não. Se não é lugar, eu não posso usar onde ou aonde. Lembre-se de que aonde você vai usar quando o verbo, além de indicar movimento, exigir a preposição a. O aonde nada mais é do que a junção da preposição a com o pronome relativo onde. Olha aqui, fui, quem vai, vai a, fui aonde ele mora. Olha lá, quem vai, vai a algum lugar, não é isso? Por isso que é aonde, a preposição exigida pelo verbo ir. O Rio Grande do Sul é um estado conhecido pelo frio, onde também chove com frequência. Onde chove? No Rio Grande do Sul. Então, aqui, corretíssima, alternativa B. Onde as pessoas vão depois? Quem vai, vai a algum lugar. Então, o correto seria aonde as pessoas vão. Quem vai, vai a. Bombeiros são constantemente requisitados aonde há eventos. Nada disso. Onde há eventos, correto? Nenhum termo exigiu a preposição a. O frio nos alojamentos é um problema. Aonde é preciso providenciar formas de aquecimento? Aonde? Algum termo aqui exigiu a preposição a? Nada disso. O frio nos alojamentos é um problema, onde é preciso providenciar formas de aquecimento. Formas de aquecimento nos alojamentos. Aonde é a junção da preposição exigida pelo termo. Para você usar aonde algo, tem que pedir a preposição a, senão está errado. Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho do texto está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal e nominal. Caro concursando, tem concordância verbal e nominal? Sugiro que comece pela verbal. O que você vai fazer? Identificar o verbo e fazer a pergunta com ele para você identificar o sujeito. Então, aí já vai facilitar bastante para você gabaritar as questões contemplando concordância verbal. Vou começar pela verbal, ela é mais fácil. Os termômetros no Rio Grande do Sul marcou. Aí você faz a pergunta. O que marcou temperatura mínima? Os termômetros. Os termômetros, eles. Eles marcou errado. O que importa é o núcleo do sujeito. O verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. No Rio Grande do Sul, adjunta adverbial, adjunta de nominal, nada disso. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Os termômetros marcaram. O frio agravaram, nada disso. Ele agravaram? Não, ele agravou. Eu nem estou olhando concordância nominal. Para quê?
eu já elimino com a verbal. A população desabrigada, certinho. A população, ela confeccionou mantas, certíssima aqui. Poder público deve se organizar para atender. Olha aqui, quem deve se organizar? O poder. O poder deve, certinho, para atender aqueles que de tudo foi desapossado. Então, aqueles que foram... Olha aqui, aqui é bem interessante, né? Vou respirar um pouquinho. É mais complexo? Sim. Mas vamos com calma que você consegue compreender. Aqueles que de tudo foi desapossado. Quem foi desapossado? Aqueles. Então, aqueles que foram, vamos colocar na ordem direta, aqueles que foram desapossados, aqueles que foram desapossados de tudo. Então, eles foram. As avarias no Rio Grande do Sul vêm, elas vêm. Sempre que for terceira pessoa do plural, eu vou usar acento. Elas vêm sendo. Avarias, eu vou falar o quê? Igualadas. Só você simplificar, olha lá, vêm sendo igualadas. Então, as avarias igualadas. Então, elas vêm sendo igualadas a outro desastre. A única correta, alternativa C. Assinale a alternativa em que a palavra a, em destaque, pode ser substituída por a com acento indicativo de crase e ficando correta. Chuvas que atingem o estado desde o final de abril eles deixaram o quê? Caro concursando, com verbo transitivo direto, você não usa crase, que a crase é a junção da preposição, mas o artigo. Se é um verbo transitivo direto, ele não vem acompanhado de preposição. Está aí a explicação. O frio piorou o quê? A situação dos abrigos. Com verbo transitivo direto, não uso crase. Os espaços amplos com pé direito alto pioram o quê? Com verbo transitivo direto, eu não uso crase. Pioram o ato de sentir frio. Exige organização do poder público para atender a população. Então, aqui, aceita crase. Este atender aqui, em determinada circunstância, pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Atende a, mas o a de população. Atende ao povo do Brasil. Os estragos no Rio Grande do Sul têm sido comparados a outro. Outro é palavra no masculino. Eu não uso crase antes de palavra no masculino. A partir de informações presentes no texto, é correto afirmar que, com o passar dos anos, o autor mudou o ritmo com o qual deseja viver seus dias e ganhou compreensão do máximo que consegue executar. Então, com o passar dos anos, será que ele mudou o ritmo com o qual deseja viver seus dias e está mais compreensivo? Aqui está o nosso texto. Lembrando que todo o PDF da prova já está disponível no meu preparatório aqui para vocês. Então, olha aqui, aqui já vem a passagem falando sobre esta alternativa, só para a gente se lembrar do que ela fala. Ele mudou o ritmo com o qual deseja viver seus dias e ganhou compreensão. Então, vamos ver aqui. Precoce por natureza, acho que para mim as mudanças chegaram bem antes do último 26 de dezembro, quando rasguei o 40º calendário da geladeira. Fez 40 anos. O conceito, observe, e o sentido de paciência já não são mais os mesmos. Não perco tanto tempo e energia com o que não vale a pena e, paradoxalmente, me sinto mais paciente com as coisas, pessoas e situações que tinham o poder de me tirar o sono e do sério. Ou seja, hoje ele já está mais paciente, ele já mudou o ritmo com o qual deseja viver seus dias e ganhou compreensão, paciência. Então, voltando aqui para a gente finalizar, os 40 nos oferecem mais tolerância com nossas próprias imperfeições e com os defeitos alheios. Com esta fase, chegam de brinde um novo ritmo de senso de urgência e a consciência de novas limitações. Então, ele já sabe exatamente o que pode executar. A quantidade cada vez importa menos do que a qualidade. Da capacidade de produção antes ilimitada e à custa do esgotamento mental e físico, a intensidade das relações sociais. Então, aqui nós já vimos que a alternativa A está corretíssima. Ele mudou o ritmo dele, sim. Hoje é a qualidade maior que a quantidade. E ele já tem a compreensão do que consegue ou não fazer.
Deu novo significado para a forma como as pessoas ao seu redor se comportam em situações extremas e de estresse. Em momento nenhum. Aqui ele até cita as pessoas, como aparece aqui, mas nada disso, observe aqui. Ele cita que hoje ele já está mais paciente com as coisas e as pessoas, mas em momento nenhum fala que ele deu novo significado para a forma como pessoas ao seu redor se comportam, não. Ele está mais paciente com elas. Tem tentado ser mais criterioso em suas escolhas, ainda que isso exija dele um esforço cada vez maior. Ele está sendo mais criterioso com as suas escolhas, como fala aqui, que ele já vem entendendo que a quantidade cada vez importa menos que a qualidade, por exemplo, mas em momento nenhum fala que isso está exigindo dele um esforço cada vez maior. Não, a própria idade está fazendo com que ele faça isso naturalmente. Tem sentido o peso dos anos de maneira evidente, onde aqui no texto está falando, olha, que ele está sofrendo muito com o passar dos anos. À medida que envelhece, ele tem sentido o peso dos anos? Não, não fala sobre isso também. Passou a dar mais ouvidos aos conselhos dos amigos, os quais valem mais do que uma consulta com um profissional. Até fala do psicólogo aqui. Sempre tive pressa de viver, tendo no verso do cantor Belchior na música Coração Selvagem um tônico, uma força, não é isso? Um amigo meu, não um psicólogo, me disse nesses dias, em tom de alerta existencial, que a vida muda após os 40. O psicólogo norte-americano disse que ela começa aos 40. Ele cita aqui, ele fala que é um amigo dele, não um psicólogo. Mas depois ele vem e traz uma frase do psicólogo. Então, em momento nenhum, fala no texto que o conselho dos amigos vale mais do que uma consulta com um profissional. Descartado aqui. Assinale a alternativa em que a palavra destacada foi empregada em sentido figurado, sentido conotativo, quando você dá um novo significado às palavras. Um amigo meu, não um psicólogo. Psicólogo é o profissional mesmo, empregado em sentido próprio. As mudanças chegaram bem antes do último 26. Observe. Precoce por natureza, acho que para mim as mudanças, as transformações, também em sentido próprio. O conceito e o sentido de paciência é o ato de ser paciente, sentido próprio também. Sonhava entrar no quintal dos 20. Quando entrei no jardim da adolescência, sonhava entrar, é porque ele almejava, ele queria muito. Aqui foi empregado em sentido figurado. O que é sonhar? Quando você deita, dorme e sonha. Agora, ele sonhava, ele ficava toda vez que ele dormia, ele sonhava entrar no quintal dos 20? Não, aqui é no sentido figurado, porque quer dizer que ele almejava, ele queria. Vejo costeletas prateadas, as costeletas mesmo, aquilo que tem ali perto das orelhas, não é isso? Prateadas, cabelos grisalhos. Também sentido próprio.